Então, para quem não baixou, por favor, entrem no Blackboard, né? E façam download desses arquivos aqui, tables.zip. Aí esse arquivo precisa descompactar, porque são várias tabelas que tem aqui dentro, tá? Aí depois esse relink.zip, tuberculose.zip e population.zip, tá bom? Então, vou começar aqui com abrir o notebook. Passando para cá. Então, qualquer dúvida, pessoal, abre o microfone aí, vão comentando, tal, escreve no chat se preferir. Bom, acho que um colega escreveu também que está sem grupo, escreveu no começo do chat. Se tiver mais alguém que está sem grupo e quiser perguntar aqui para os colegas, escreve no chat e aí vocês vão se acertando aí para criar os grupos, tá bom? Vamos lá. A aula de hoje é aula 6. Então, primeiro, pessoal, vou começar a falar sobre dados faltantes, é um missing data. Então, vou carregar inicialmente aqui todos os pacotes e bibliotecas que a gente vai usar na aula de hoje. Então, a gente vai usar o NumPy, vai usar Pandas, vai usar tudo do Plot9. Vou importar também daquele pacote que a gente viu para facilitar para a gente na hora dos rótulos, né? Vamos importar percent format. A gente não precisa ficar colocando na mão a questão dos rótulos. E eu já vou definir aqui também todo o gráfico que a gente utilizar aqui no notebook. Eu quero deixar naquele padrão, aquele tema preto e branco, tá bom? Então, só para a gente ter uma melhor ideia da estrutura da aula, eu vou começar falando um pouquinho hoje sobre Missing Data, né? Então, dado faltante, algumas formas de tratar isso. E depois eu vou falar um pouquinho do Tied Data. Então, como é que a gente organiza os dados para facilitar o processamento, a análise depois, a organização dos dados, modelagem, né? Então, eu vou começar criando aqui um data frame. Então, vamos, sempre que puder, pessoal, a gente vai ter esse padrão aqui de trabalhar com um conjunto pequeno, onde a gente consiga visualizar completamente os dados para entender perfeitamente como funcionam essas funções desses métodos, tá? E aí depois a gente consegue aplicar nos conjuntos aí que a gente precisa, porque a gente já sabe exatamente o que está acontecendo, né? Então, vamos criar um data frame aqui para a gente trabalhar. Então, o data frame eu posso criar a partir de um dicionário aqui no Pandas, né? Então, o nome, a chave do dicionário vai indicar o nome da coluna, né? Então, eu vou criar uma coluna aqui que eu chamei de name. Então, eu vou colocar alguns nomes aqui. John, Mary, N. Vou colocar outra variável, age. Então, 32. Aí aqui vai entrar o primeiro dado faltante, tá? Então, vai ser esse NaN, que é not a number. Então, o Python vai entender isso como um dado faltante, tá? Um campo vazio ali. Vamos colocar outra variável aqui. Vamos colocar um vazio aqui. A, B. Então, um conjuntinho simples aqui, mais para a gente trabalhar esses conceitos e entender o que está acontecendo, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer quando está lendo um conjunto de dados é uma pergunta que a gente fala assim, bom, será que tem algum dado faltante no meu conjunto de dados? Então, esse NaN está indicando para a gente que é um dado em branco, um vazio aqui, não tem nada preenchido, né? Então, como é que a gente faz para saber, por exemplo, quantos dados faltantes tem em cada coluna, né? Então, uma forma de fazer isso, eu posso perguntar, olha, para todos os elementos, verifica se é NA, né? Então, se eu faço isso, ele retorna aqui booleano, verdadeiro ou falso, se é o missing. Então, eu tenho o missing age para look, tá true, então é um dado faltante, né?
Só que a gente não vai inspecionar essas coisas dessa forma, né? Então, eu vou simplesmente somar isso por coluna. Então, quando eu faço isso, ele retorna para a gente um resumo. Então, fala assim, olha, na coluna name, você não tem nenhum dado faltante. Na coluna age, você tem um dado faltante. E na status, você tem um dado faltante. Então, o primeiro passo é contar, verificar, bom, será que tem algum dado faltante no banco de dados? Então, você pode fazer uma forma de fazer isso é dessa forma aqui, né, que a gente trabalhou. Bom, e aí quando a gente tem dado faltante, a gente pode ter algumas ações aqui, né? Então, por exemplo, uma mais radical, você fala assim, olha, eu quero excluir todo mundo que tem dado faltante, né? Então, por exemplo, a Mary tem o status dado faltante e o Luke tem para a idade dado faltante. Então, eu falo assim, olha, quem tiver um dado faltante, exclui. Então, eu posso fazer isso pelo drop NA, tá? Então, quando eu faço isso, só sobra para a gente o John e Anne, porque não tem nenhum dado faltante para essas informações aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso aqui ele faz para todas as colunas, né? Eu posso falar assim, olha, tira dado as observações que tem dado faltante só para a coluna age, por exemplo. Então, eu posso refinar aqui o drop NA. Eu posso colocar, por exemplo, drop NA. Então, pega um subconjunto, não pega todo o conjunto de dados, né? Então, pega só quem tem dado faltante para age, por exemplo. Então, Mary, ela tem idade preenchida, mas tem dado faltante para status. Mas como eu estou excluindo, estou dropando aqui QMA só para age, a Mary continua aqui na minha seleção. Então, se eu executar isso aqui, pessoal, pedir para imprimir o data frame, então, o data frame continua o mesmo, não estou substituindo, não estou sobrescrevendo esse objeto, né? Então, a gente pode pedir para ele fazer essa transformação direto no data frame e alterar o objeto DF. Então, a gente poderia fazer, por exemplo, aqui, olha, drop NA. Então, tira todo mundo que tem NA e eu posso falar assim, olha, in place igual a true. Então, quando eu faço isso agora e peço para imprimir o data frame, então ele transformou esse objeto aqui, o DF direto. Eu não preciso sobrescrever, eu falo assim, olha, a transformação ela ocorre em place, ela ocorre diretamente no objeto. Então eu não preciso sobrescrever esse cara aqui, tá bom? Então, essas aqui são algumas formas de você contar número de dados faltantes, excluir número de dados faltantes, né? Tem outra técnica que a gente chama de imputação. Por exemplo, quando tem um dado faltante para uma variável numérica, eu posso substituir todo mundo ali que está faltante pela média, pela mediana. Se for um dado de categoria, eu posso preencher pelo dado mais frequente, ou seja, pela moda, por exemplo, né? Então, nesse caso, vamos supor aqui, eu tenho age, eu quero preencher tudo que tiver como dado faltante, eu quero que substitua, por exemplo, pela idade mediana. Então, isso aqui é uma imputação, né? Ou seja, onde não tem dado, eu vou imputar um valor ali arbitrário, que nesse caso eu vou colocar a mediana dessa coluna. Tudo bem? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, para calcular a mediana dessa coluna age, eu posso fazer assim, né? Então, pego o data frame, pego o atributo idade, e aí eu calculo aqui, peço para calcular a mediana. Então, é 27. Então, nesse meu banco de dados, a idade mediana é 27. Então, onde tem um dado faltante, eu quero que ele preencha com 27. Então, como é que eu faço isso? Vamos guardar aqui essa função, né? Então, tá. Uma forma seria isso, né? Então, eu vou pegar assign. Então, eu vou atribuir aqui a idade. Eu vou falar o seguinte, olha. Para essa coluna idade, você vai fazer o seguinte. Pega aqui a minha coluna idade mesmo, age, é o que eu quero preencher, né? E eu vou preencher o NA por uma quantidade aqui que eu vou colocar aqui entre parênteses. Então, que quantidade é essa? Eu quero colocar mediana. Então, eu quero colocar esse cara aqui. Só como já estou fazendo referência aqui ao data frame, né, eu não preciso chamar esse df, eu posso colocar só o underline, porque eu estou utilizando a função lambda aqui. Então, se eu pedir para imprimir agora o data frame, opa,
Não. É o seguinte, tirar aqui. Para cima. Então, se eu imprimir o data frame, onde tinha o NA, eu estou substituindo pela mediana dessa coluna, né? Tudo bem? Então, isso pelo fio NA. Olha, onde tem o NA, você vai preencher. Nesse caso, eu estou querendo a mediana. E para o status, que eu tenho categoria A e B, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso verificar, por exemplo, a moda, ou seja, qual a categoria mais frequente. Então, uma forma de fazer isso, eu pego a coluna status, pego o mode. Então, ele está me retornando aqui, a moda é A. Então, como eu quero pegar só esse elemento, eu vou falar assim, olha, pega esse primeiro elemento, é 0, né, a posição dele. Então, tudo que tiver em branco aqui, faltante, um NaN, eu vou preencher com um A. Então, aqui é a mesma coisa, eu vou usar o assign, né? Eu coloco o status, mesmo procedimento. O que vai mudar vai ser o que eu vou preencher, né? Então, status, fio, NA. Aí eu vou colocar agora, como eu tenho uma variável de categoria, eu quero preencher pela moda. Então, e preencher aqui com a moda, né? Então, como mais frequente era A, onde estava em branco, ele vai preencher com A. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Bom, e aí, depois a gente pode usar os data frames aqui para fazer as operações aqui tranquilamente, assim, sem nenhum problema. Então, para o NA, para o dado faltante, a gente viu como é que a gente pode fazer para contar esses dados faltantes, para imputar, para excluir, né? Então, tem uma área completa de imputação, tem diferentes formas de imputar os dados, mas assim, o básico que a gente precisa trabalhar com isso depois para desenvolver está aqui, né? Tá bom, pessoal? Tranquilo essa questão dos dados faltantes? Professor, você pode relembrar só para mim, por que o colchete e o zero da moda? Ah, claro. Vamos lá. Quando eu peço o status, ele me retorna aqui uma série, né? Sim. Então, o primeiro elemento é o A. Como eu quero pegar esse primeiro elemento, eu vou indicar a Ah, posição, tá. né? Aí a posição eu pego pelo colchetes, como no Python começa no zero, eu coloco um zero aqui. Aí ele pega direto aquele elemento. Entendi. Não, perfeito. Tá ótimo, obrigado. De nada, grande, que é isso. Bom, e aí só para também uma operação, quando a gente está trabalhando com data frame, que acho que é interessante eu falar, por exemplo, se eu pegar o data frame, eu tiro o dado faltante aqui, vamos então trabalhar com esse data frame agora, né? Então vamos supor que eu quero fazer uma operação de string para todos os elementos dessa coluna name linha a linha. Então quero pegar uma operação, fazer para o John, aí a mesma operação fazer para a Em, para todos os elementos dessa coluna name, tá? Então eu posso fazer isso aqui no Pandas, né? Então, vamos criar uma coluna, eu vou sobrescrever essa coluna name e eu quero transformar todo mundo, por exemplo, em letra maiúscula. Fazer essa operação que a gente já fez antes com as listas, né? Então aqui num data frame. Então eu poderia, por exemplo, só falar, olha, essa coluna name. Então pega a coluna name, aí eu quero fazer aquelas operações de string de forma vetorizada. Então vou usar esse método aqui, o str, e aí eu vou usar o método upper, quero transformar todo mundo em letra maiúscula, né? Então, se eu fizer dessa forma, opa, rolando aqui, né? Então, se eu fizer dessa forma, ele vai fazer um upper, vai pegar essa string completa do name e vai transformar tudo para letra maiúscula para caixa alta de forma vetorizada já, né? Bom, e aí pensando assim, em encadeamento dos métodos, por exemplo, pode falar assim, olha, aí eu quero, por exemplo, ordenar de acordo com a comunidade de forma decrescente. Então, quero que apareçam os mais velhos no começo e no final o mais novo, aqui no caso vai ser o John, né? Igual a false, né?
Então ele faz de forma decrescente, tá? Então só para a gente saber, quando eu estou com uma acúmula de strings aqui, eu posso fazer uma operação vetorizada com essas strings aqui com str, tá? Que a gente vai usar isso mais para frente, só para deixar registrado aqui, tá? Bom, pessoal, hoje vai entrar um conceito muito importante assim aqui para gente. Eu deixei aqui na pasta conteúdos. Eu criei uma pasta chamada Papers. Eu coloquei um PDF aqui, o ICANN 2014. Então é esse artigo aqui que fala de Tide Data, né? Então são como organizar os dados de forma a facilitar muito para a gente o processamento e análise, né? Então, tabela de dados a gente já viu, vocês já trabalharam bastante com dados, você sabe que cada lugar às vezes entrega o dado em um formato, né? Então, nesse artigo ele estruturou um jeito de você organizar os dados que facilita muito. Então, saindo de diferentes formas de dados, de tabelas, a gente consegue chegar num dado organizado com poucos passos. E o Tide Data, esses dados organizados, assim, é um artigo só de texto, então acho que vale a pena, se vocês puderem dar uma lida depois, vai ficar bem claro para vocês a importância disso aqui, tá? Então, o dado organizado para a gente vai ser o dado que está na seguinte estrutura, pessoal. Então, cada variável vai formar uma única coluna. Então, eu não tenho diferentes variáveis na mesma coluna, né? Então, cada coluna é uma variável única. Cada observação ela vai formar uma linha. E cada unidade observacional vai formar uma tabela. A gente vai pegar uma situação aqui, a gente tem 5 tabelas que elas representam o mesmo dado, só que organizado de formas diferentes, tá? E qual é a facilidade de ter um dado no formato TIDE e como é que eu faço para sair de dados bagunçados em diferentes formas para chegar no formato TIDE, tá? Então, só para ficar um pouquinho de forma visual aqui, reforçar, né? Então, dados TIDE são dados organizados nesse formato. Então, cada linha é uma observação, cada coluna é uma única variável, e aqui no miolo da tabela a gente tem os valores dessa unidade observacional que a gente chama. Tá? Então, aquele conjunto de dados, aquela tables.zip, que tem 5 tabelas, é com ele que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Tá? De data. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção e olhassem assim, as tabelas, pensassem assim, olha, como é que eu faria para organizar esses dados, pensar a estrutura. Isso vai ser bem importante, porque vai facilitar muito a sua vida depois, quando estiver no seu trabalho, organizando os dados, processando e tirando informação dos dados, tá? Então, data, para a gente, eu vou deixar aqui escrito. Então, a gente vai ter uma unidade observacional por linha. A gente vai ter uma variável por coluna. E aqui eu vou deixar indicado cada tipo de unidade. Forma uma tabela. Aí depois a gente pode juntar essas tabelas e verificar como é que funcionam essas coisas, tá? Então, eu vou carregar primeiro todas as tabelas aqui, pessoal. Então, no meu caso, está na pasta chamada dados, aí tem lá table1.csv, né? Vou carregar todas as tabelas. 1, 2, 3, aí tem 4A, 4B e 5, né? A, 4B e 5. Beleza. Coloquei na pasta errada aqui, deixa eu só acertar aqui, pessoal.
Beleza. Deixa esse cara aqui. Bom, vou copiar aqui a leitura das tabelas, pessoal. Então, vamos ver essas tabelas, o que está tendo de informação nessas tabelas. Então, só para deixar registrado aqui, né? Então, são várias tabelas com a mesma informação. Então, se você pegar a tabela 1, então, os dados, pessoal, a gente tem dados, informações do país, do ano, número de casos de tuberculose e o tamanho da população para aquele ano, tá bom? A gente tem informações aqui para o ano de 99 e 2000. E aí, o nosso objetivo aqui vai ser calcular a taxa de tuberculose a cada 10 mil habitantes, tá bom? Então, esse tipo de dado aqui é um dado que tem uma unidade observacional por linha, que é composta pelo país e pelo ano, e aí eu tenho uma variável que são os casos de tuberculose e outra variável que é dada pela população. Então, essa tabela 1 está no formato TIDE. Né? Então, vamos ver a tabela 2. Então, essa tabela 2, vou colocar aqui no full screen, essa tabela 2 está trazendo a mesma informação, olha, Afeganistão 99 casos, 745. Afeganistão 99 casos, 745. População 19.987.071. Mesma coisa. Só que a organização dos dados está numa estrutura diferente. Então, aqui eu tenho unidade observacional, que é país e ano, em uma linha só. Agora aqui eu tenho duas linhas, olha. Afeganistão 99, eu tenho uma linha que me dá os casos e eu tenho outra linha que me dá a população. Então, esse formato, ele não respeita essa estrutura organizada que a gente chamou aqui de tide data, né? Porque a gente tem uma unidade observacional em mais de uma linha, tá bom? O table 3 aqui. Então, tabela 3, ela respeita a questão da unidade observacional por linha, Afeganistão 99, mas ela tem mais de uma variável em uma coluna. Então, na coluna rate, eu tenho número de casos e a população. Então, eu tenho duas variáveis nessa coluna aqui, né? Então, não respeita o formato TIDE. Tá bom? Vamos ver outro formato. Então, table 4A. Então, table 4A eu tenho o país em cada linha. Aí eu tenho uma coluna que me dá os casos em 99 e uma coluna que me dá os casos em 2000. E a população está em outra tabela, tabela 4B, que está estruturado dessa mesma forma. Bom, a gente tem o último formato, a tabela 5. Então, eu tenho o país. Aí o ano está quebrado em duas colunas diferentes. Então, eu tenho uma coluna para o século, uma coluna para o ano. E aí eu tenho uma terceira coluna que está me armazenando aqui duas variáveis distintas, né? Então, tá claro para vocês que essa tabela 1, 2, 3, 4A, 4B e 5, exatamente o mesmo dado, ela traz a mesma informação, só que de diferentes formatos? Então, por exemplo, nosso objetivo aqui é calcular a taxa de tuberculose aqui a cada 10 mil habitantes. Então, se eu quiser fazer isso para a tabela 1, vou colocar, só lembrar como está a tabela 1, né? Então, como é que eu posso fazer o número de casos, a taxa, né, a cada 10 mil habitantes? Posso usar o assign, criar uma coluna aqui, rate, né? Eu falo, olha, então faz o seguinte, 10 mil vezes o cálculo dessa taxa, ou seja, o número de casos dividido pelo tamanho da população. Então, é tranquilo fazer isso aqui, né? Deixa só. Então,
Como os dados estão no formato TIDE, fica imediato. A conta já é direta aqui, né, pessoal? Como eu tenho... Cada coluna está organizando uma informação, então simplesmente, olha, pega essa coluna, divide por essa e multiplica por 10.000. Então aqui a gente tem a taxa de tuberculose a cada 10.000 habitantes. Tranquilo até aqui, pessoal? Sossegado? Então, vamos pensar aqui como um exercício. Então, fazer o cálculo dessa taxa com a tela 2. Vamos só relembrar como está estruturada a tabela 2. Tá. Então, alguém tem alguma sugestão de como faria isso? Pode ser, você não precisa falar como faria isso programando no Python, né? Mas pode ser falando como faria mesmo em... que você faria passo a passo em português, né? Então, a gente pode fazer isso de algumas formas, tá? Vou fazer o primeiro, assim, o jeito mais, acho que na raça possível. Então, esse jeito eu vou fazer o seguinte, olha. Eu ordeno de acordo com o país e ano, para garantir que eu vou ter sempre a mesma ordenação. Aí eu filtro, eu pego só essa coluna type, que é igual a cases. E eu seleciono a coluna count. Aí eu vou ter uma tabelinha que vai me passar, olha, eu tenho um número de contagem de tuberculose para cada país em cada ano. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou primeiro ordenar de acordo com essas colunas, né? Então, country, year. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar, vamos pegar table 2, vamos pegar só o tipo, vamos fazer primeiro dos casos, né? Então, type igual a cases. E aí, como eu só quero saber a contagem, o número de casos, vou selecionar com o account. Tá? Se eu faço isso, eu tenho aqui o retorno só contagem, né, do número de casos de tuberculose da minha tabela 2. E vamos, depois que eu vou juntar isso aqui, vamos reiniciar esse índice para começar do começo aqui, né? Então, beleza. Aqui são o número de casos, né? Vou guardar nesse objeto aqui para ficar uniforme, eu vou chamar de cases, tá? Então, esse aqui é o jeito de uma raça, assim, né? Vamos imprimir aqui o cases. Beleza. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora para a população. Vou criar uma coluninha aqui, uma tabela que vai me passar a informação da população de cada país, né? Aqui. É a mesma coisa, olha, pega a tabela 2, então vou ordenar esses valores da mesma forma, né? E eu vou fazer o seguinte, aqui agora eu quero pegar, então, a população, né? Então, type, não é mais case, é population. Eu quero pegar só essas linhas onde essa com a type é igual a population, é o que eu estou fazendo aqui. Como eu quero saber a contagem, então pego como count, com o set index aqui, aqui. Então, beleza. Agora eu tenho essa tabelinha que fez o processamento para definir o número de casos para a população, né? Agora eu posso calcular a taxa aqui direto. Olha, como eu quero por 10.000 habitantes, 10.000 vezes cases dividido por pelo tamanho da população. Tá? Dá exatamente essa quantidade que a gente quer. Bom, e aí eu posso querer organizar agora isso numa tabela da mesma forma que a gente fez anteriormente, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, vamos ver, table 2. Eu quero fazer exatamente o que eu fiz aqui na tabela 1, né? Então, eu quero ter uma coluna aqui na país, uma coluna que me dá o ano,
caso, população e a taxa, tá bom? Então, eu tenho aqui o que eu posso colocar numa coluna que eu chamo de case, o que eu posso colocar numa coluna de população e de taxa. Então, eu vou pegar a tabela 2 e eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar as colunas. Então, eu quero deixar que nem eu fiz na tabela 1, né? Então, country, year. Só que country, então, Afeganistão 99 aparece 2 vezes, né? Justamente porque essa tabela aqui não está no formato TIDE. A unidade observacional é o país e ano. Então, eu tenho 2 linhas para Afeganistão 99, então não quero isso aqui, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Vamos encadear um método aqui. Bom, deixa eu só deixar o mesmo padrão aqui antes, né? Ordenar esses caras. E aí eu vou tirar essas duplicatas, né? Então, eu vou dar um drop. Quando eu faço isso, onde tinha Afeganistão 99 de novo, ele tira, ele deixa só as combinações únicas, né? Tudo bem? Bom, aí eu vou dar um reset index aqui. Eu vou juntar com os outros elementos, né? E vamos chamar esse cara aqui de df, por exemplo. Beleza. Bom, agora é só eu começar a preencher aqui. Onde eu quero colocar primeiro? Eu tenho o ano, seguindo o padrão, quero colocar o casos, né? Então já criei aqui, chamei de cases. Então vou criar uma coluna. Posso fazer um comentário só antes de você criar essa nova coluna? Pode, claro. Acho que é legal observar ali quando você faz, até quando você tinha feito o drop duplicates, o quanto ali já dá para ver certinho como o índice tinha ficado bagunçado, né? Tipo, tava ali, não tava nessa sequência certinha. Daí, quando você usa o reset index, como a hora que você printa o seu DF aí embaixo, ele já fica certinho, né? Tipo, acho que é legal observar isso, porque, como você já comentou, o reset index pode dar bastante dor de cabeça, né, no Python, então acho que só essa observação mesmo. Acho que, boa, Angélica, isso é bem importante, pessoal. Como eu não reinicializei o index aqui, ó, só tirei o... Vamos voltar alguns passos aqui, né? Acho que isso é legal também, acho que o comentário da Angélica é bem legal para a gente chamar a atenção aqui, frisar esse ponto, mas uma coisa que é bem interessante quando você está aprendendo é fazendo essas linhas aqui passo a passo, né? Uhum. Então, olha, quando a gente ordena os valores, acontece isso, né? Então, aqui ele não está satisfazendo aquela condição de uma unidade observacional por linha. Então, eu quero tirar essas duplicatas. Então, eu adicionei essa linha aqui, esse código. Aí, o que acontece, pessoal? Como eu estou tirando duplicata, essa segunda linha aqui vai embora, né? Então, ele vai passar do índice 0 e vai passar para o índice 2, né? Então, é o que a Angélica comentou. Ó. Se eu executar aqui agora, ele vai pulando de 2 em 2. Aí, se eu juntar agora com o case population, aqui vai dar pau, porque não vai, esses índices não vão conversar. Então, por isso eu estou reinicializando esse índice toda vez que eu estou gerando essa tabelinha. Então, como eu vou reinicializar, agora ele começa 0, 1, 2, 3. Quer ver? 0, 1, 2, 3, como a Angélica comentou. Agora eu posso colocar aqui, olha, cria uma coluna cases, e aí eu posso colocar direto aquele cara que a gente definiu. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, então, né? Population. Como a gente já criou esse elemento population, esse objeto aqui. Beleza, e agora aquele cálculo já fica imediato aqui, né? Então, posso fazer, por exemplo, a conta aqui direto com assign. Então, posso colocar aqui, por exemplo, assign e chamou de rate, né? Então, quero casa de 10 mil habitantes. Então, número de casos, tá imediato aqui agora direto, dividido pela coluna da população. Aqui seria a nossa tabela TIDE
2, né? Então, se eu imprimir essa tabelinha TIDE 2, então os dados estão nesse formato TIDE, está respeitando, né? Então, cada linha é uma unidade observacional e cada coluna é uma única variável, né? Tudo bem, pessoal? Deu para entender essas questões? Você pode mandar o código dessa célula aqui no chat, por favor? Essa daqui, Pedro? Ou na de cima? Essa mesmo. Tá. 40. Beleza. Alguém tem alguma dúvida nesse bloquinho aqui da 40, pessoal? Quer fazer alguma pergunta? Thiago, Pode falar, Nicolas. só uma pergunta. Quando você. Lá no final, eu entendi os blocos, né? Até o DF igual a. O último DF igual. Mas aí quando você coloca DF cases igual a cases, aí você tá meio que dando. Tá recebendo cada um dos que você fez antes, é isso? Está recebendo esse cara aqui, né? Ó. Tá. Então, eu estou criando uma coluna chamada case no meu data frame que recebe esse cara aqui. Era essa a minha dúvida. Se você tá criando uma nova ou se ela, tipo, já existia e você tava realocando, tipo, sobrescrevendo os casos. Tá, vamos lá. Deixa eu... Você copiou, Pedro? Tá tranquilo? Tá, eu já volto, já, se não tiver copiado. Então, ó, essa coluna case não existe ainda, tá vendo? Eu só tenho Tá, count entendi. e aí eu adiciono dessa forma. Perfeito. Boa pergunta, Nicolas. Bom, pessoal, são 7 horas. Vamos fazer nosso intervalinho de 10 minutos. Então, são 7 horas, a gente volta às 7h10, tá bom? Vou escrever aqui no chat. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Angélica, você tá aí? Tô sim. Você pode me dar uma ajudinha? A gente pode ir naquele outro canal lá. Tô com dificuldade de importar umas bases de dados. Claro. Vou abrir Tá a bom, sala aqui. perfeito. Thiago, posso tirar uma dúvida com relação ao VS? Pode sim, Pedro. Beleza. É porque assim, a gente pegou uma base de dados já, né? Só que a gente viu que ela não tinha muito dado quantitativo, sabe? E aí a gente estava em dúvida, assim, a gente poderia usar ou não, tipo, precisa ter alguma coisa. Tá, assim, a princípio pode usar sim, se você puder encaminhar a base para mim. Mas, assim, tem algumas variáveis quantitativas ou não tem nenhuma? Não, não. Desculpa, Pedro, deu uma cortada aqui para mim. Não tem nenhuma quantitativa? Não, não tem, não. Desculpa, minha internet tá meio ruim aqui. Ah, não, tranquilo. Ah, se você puder me encaminhar, Pedro, eu dou uma olhada e falo para você, mas... Aí se você puder falar assim, mais ou menos o que você está pensando de análise, aí eu vejo se cabe com essa base. Mas o ideal seria interessante até para você que tivesse, para você conseguir trabalhar com os diferentes formatos de dados, né? Então, meu grupo ele tinha pensado nisso mesmo. Aí, assim, a gente pegou naquele dados.gov, né? E lá tinham várias planilhas, né? Com Certo. vários dados, assim, só que eles é como se eles fossem da mesma base, sabe?
Então eu poderia, se a gente fosse usar isso, a gente poderia te passar o link para você saber que a gente ia acabar juntando essas planilhas ali, alguma coisa assim? Tá, pode Ou a ser. gente teria que escolher só uma? Eles são sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tópico. Não, assim, pode ser até diferentes tabelas, e se você quiser juntar depois, não tem problema nenhum. Beleza, então. Tá bom, eu vou te mandar um e-mail depois com a base e aí você vê, pode ser? Tá, aí você só explica no e-mail mais ou menos o que vocês estão pensando em analisar e eu dou uma olhada, assim. Tá bom, fechou. Obrigado. Tá bom, de nada, Pedro, que é isso, cara?
Bom, vamos lá então, pessoal. Então, só retomando, né? Então, Tide Data é um princípio de organização dos dados, né? Onde cada linha ela representa uma unidade observacional e uma variável em cada coluna. Então, não posso ter mais do que uma variável em uma coluna. Tá? Então, a gente fez uma leitura aqui de 5 tipos de organizações do mesmo dado. Então, lembra, sempre país, ano, aí a gente tem casos de tuberculose e população daquele país naquele ano. Né? Então, Table 1, dados já está no formato TIDE. Então, unidade observacional aqui, país e ano. Tá? Eu tenho as informações em cada coluna. Então, se eu quisesse trabalhar com a taxa a cada 10 mil habitantes, né, de tuberculose, como eu estou no formato TIDE, isso aqui já é muito fácil de fazer, já é imediato, né? Na tabela 2, os dados estavam bagunçados. Eu tinha duas linhas, então. Eu tinha uma linha Afeganistão 99 para caso, uma linha Afeganistão 99 para a população. Então, a gente fez aqui um processamento na mão, né? Um jeito assim mais, acho que na raça possível, assim, né? E a gente vai ver outra forma de fazer esse processamento, né? Colocando a tabela 2. Vamos colocar essa tabela 2 no formato TIDE. De um jeito mais inteligente, né? Vendo variáveis, né? Então, vamos relembrar como está organizada a tabela 2. Então, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero falar assim, olha, onde eu tenho essa coluna type, eu quero que cada elemento, então, cases e population, vire uma coluna. Então, eu quero criar uma coluna cases e uma coluna population, e os valores estão dados nessa coluna count. Né? Então, para isso, eu vou usar o pivot table. Então, eu vou pivotar essa tabela. E eu falo assim, olha, os índices dessa tabela, eu quero que ele considere o país, então Afeganistão, e o ano. Então, para cada combinação de país e ano, ele vai transformar o que tem em cada elemento aqui em uma coluna e vai pegar os valores dessa coluna count. Então, o índice dessa transformação vai ser country e year, né? E eu vou deixar a tabela 2 aqui. Beleza. E eu falo assim, olha, as colunas, ele vai trabalhar agora com colunas dado por essa informação aqui que está na coluna type. Então, o que está na coluna type vai virar uma nova coluna aqui no meu banco de dados, ou seja, cases e population aqui no caso. E os valores, como eu vou preencher essa tabela, né, estão nessa coluna count. Vamos deixar aqui tabela 2 só para a gente ver como o dado está estruturado e como a gente está organizando. Então, eu estou falando assim, olha, fixa para mim a coluna country e year. Isso aqui vai ser índice para mim agora. E o que está na coluna type transforma em coluna. Então, ele criou uma coluna case e uma coluna population aqui, tá vendo? Ele vai preencher esses elementos com qual valor? Então, com os valores que estão na coluna count. Então, é isso que está fazendo aqui. Tudo bem? Bom, aí eu vou só dar um reset index aqui para deixar no formato que a gente quer trabalhar. Beleza. Aí ele está com esse nome type, como não quero deixar com... Não quero nomear aqui, eu vou deixar um... Eu vou deixar sem nome esse rótulo aqui. E aí, beleza, né, pessoal? Porque agora eu deixei esses dados aqui no formato TIDE, então tá igual na tabela 1.
Então, esse aqui é um jeito mais inteligente de processar os dados, transformar esses dados no formato TIDE, do que, olha, se você vai fazer um negócio meio na raça, né? Olha quanta linha aqui, quanto você teve que digitar para fazer a mesma tarefa, né? Do que a gente está fazendo aqui. Vamos chamar essa tabelinha aqui de TIDE 2. Bom, e aí a gente pode fazer isso da mesma forma, né? E já fica muito fácil de fazer, né? Porque os dados já estão no formato apropriado para isso. Então, notem assim, como a tabela 1 estava no formato TIDE, quando eu quero fazer uma transformação, calcular algum indicador, já é imediato aqui na situação. A tabela 2 não estava no formato TIDE. Então, eu fiz um processamento aqui na raça, de um jeito pouco inteligente, né? Assim, tem formas melhores de fazer isso aqui, né? E aqui fazendo o pivot table. Então, olha só, com 3 linhas aqui já resolvi o problema, né? Beleza, aqui, pessoal, deu para entender o que é o pivot table, espalhar as variáveis, aqui o espalhamento. Tudo bem? Então, esse formato aqui é um formato que a gente chama long, né? Então, aqui a gente está no formato long e a gente vai passar para um formato wide, né? A gente vai fazer o pivot table para passar para esse formato wide para fazer o espalhamento. E aí facilita muito para fazer a conta, por exemplo, aqui nesse caso do rate, né? Alguma dúvida, alguma questão? Tiago, a minha única dúvida só em relação ao index, você colocou country year. Se você tirasse um, por exemplo, ia aparecer só uma das duplicadas? Eu não entendi isso. Só. Logo no começo. Country year no index. Ah, tá bom, aqui no pivot table, né? Isso. Vamos lá. Então, quando eu vou fazer o pivot table, eu preciso falar assim, olha, algumas coisas que estão organizadas nessa coluna type, eu quero transpor, vou falar assim, tá bom? Então, eu quero que cada elemento dessa coluna vire uma coluna. É que fica meio esquisito. Eu quero que cada elemento de type vire uma coluna nessa minha nova organização, tudo bem? Sim, sim. Então, só que qual é o índice? O que eu quero deixar como unidade observacional? Onde é que os dados estão sendo coletados, estão sendo medidos quando eu vou transformar em coluna case e population? É a combinação de país e ano, não é isso? Sim, Porque sim. isso, então, isso daqui, essa combinação que eu estou falando aqui, é o meu índice dessa nova tabela, Tá, entendi. entendeu? Então, só para fazer aqui direto, não vou. Então, só para a gente ver como é que fica, como é que isso aqui fica no índice, né? Tá vendo agora? O meu índice é a combinação de país e ano, né? Só que aí depois eu preciso separar essas coisas e falar como é que ele vai fazer exatamente isso, né? Bom, e aí, pessoal, então vamos ver outra tabela agora. Vamos pegar, por exemplo, a tabela 4. 4A, né? Então, ó, aqui a tabela 4A me passa para a gente a informação dos casos e a tabela 4B passa a informação da população. Então, vamos fazer o jeito mais complicado de organizar esses dados e depois a gente faz um jeito mais prático. Então, como é que eu posso fazer aqui de um jeito mais simples possível que vocês imaginam? Como é que vocês fariam isso? Então, aqui não é tudo o caso, então eu posso falar assim, olha, pega essas duas primeiras colunas, tá? Pega a count, aí cria uma coluna aqui que vai ser 99, 99, 99. Aí aqui você troca por casos. Aí depois você vai empilhar com essa coluna 2000. Tá? Basicamente o que eu estou falando é isso aqui, né? Ó.
vamos criar um data frame. Aqui é um outro jeito de criar um dicionário, né? Então, com a palavra reservada dict, eu falo assim, olha, vamos criar a coluna country. Então, vai ser o seguinte, eu vou concatenar. Então, que está na tabela 4A, na coluna country. Tabela 4B. Country. Vou colocar a lista que eu quero concatenar aqui. Tá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando essas... Deixar as duas tabelas para a gente conseguir visualizar, né? Então, eu estou concatenando aqui o país, né? Tudo bem? Então, cria a primeira coluna country. Agora eu vou adicionando as contas. Por exemplo, eu quero criar uma coluna dos anos. Então, vamos lá. Então, cria uma coluna year. E aí eu vou escrever direto aqui, olha. Então, 99, 99, 99, 2000, 2000, tá? Então, eu vou preencher as informações do ano de 99, são 3, e depois do ano de 2000, são 3. Estou preenchendo, estou fazendo esse data frame aqui meio que na mão, né? Beleza, então tem o ano, agora eu vou preencher o número de casos. Ok. Então, onde é que são os casos? Primeiro eu vou concatenar, né? Concat. E vou colocar, olha, pega na tabela 4A, coluna 99. Aqui estão os casos, né? Então, 1999. E aí, como nas três últimas linhas eu estou pegando os dados de 2000, eu vou concatenar com o table 4A, que está na coluna 2000. Então, eu estou meio que empilhando esses caras aqui, essa coluna com essa, tá vendo? Ó? Isso aqui. Tudo bem? Bom, e aí eu vou fazer a mesma coisa agora para a população. Eu vou concatenar esses elementos. Table. Só que a população está na tabela 4B, né? Então, pega que está na coluna 1999, table 4B, que está na coluna 2000, né? Bom, beleza. Tenho agora os dados no formato TIDE. Então, se eu chamar isso aqui de DF, por exemplo, eu posso fazer o processamento que eu fiz nos casos anteriores, né? Bom, eu poderia colocar aqui assign, a mesma coisa. Então, a conta aqui agora já passa a ser bem simples, porque eu já organizei os dados, né? Então, quero a taxa 10.000 habitantes. Então, cases dividido por... Então, vocês estão notando que eu estou fazendo sempre a mesma conta, quero chegar sempre no mesmo lugar, né? Que é a taxa de tuberculose a cada 10.000 habitantes. Só como os dados estão organizados de formas diferentes, eu preciso fazer diferentes processamentos para chegar no mesmo resultado. Então, esse aqui é um jeito mais na mão, assim, um jeito mais na raça, né? E um jeito mais fácil de trabalhar com esses dados, table 4A, mas vamos deixar identificado aqui. Então, colocando table 4A. Como é uma forma mais prática de fazer esse tipo de processamento para esses dados, né? É o fundindo valores com melt.
Então, como é que a gente faz isso, né? Então, os dados estão nesse formato. Se eu usar aqui a função melt, vou deixar indicado aqui essa coluna dos indicadores aqui do país country. 4A, né? Então, o que ele está fazendo? Tirando a variável que eu estou indicando aqui, que é o country, ele está empilhando. Olha, o que está na coluna aqui agora, os valores que estão nas colunas, ele está organizando numa coluna chamada variable, e o miolo da tabela ele está colocando numa coluna chamada value. Então, é o contrário do que a gente fez com o pivot table antes, né? Então, o pivot table antes a gente estava nesse formato, que era o formato long, e a gente queria ir para o formato wide. Então, fazia um pivot table, deixava o indicador aqui do country e falava, olha, isso aqui agora vai virar variável e aqui vai virar valor, né? Agora eu estou fazendo o contrário, né? Então, eu tenho os dados nesse formato wide e quero ir para o formato long. Por exemplo, eu posso falar assim, olha, quero pegar 4A, melt, e aí eu posso falar assim, olha, qual variável é a variável de ID, né, que dá a identificação de cada unidade amostral aqui para a gente. Então, essa coluna para tabela 4A está na coluna country. Eu posso falar assim, olha, o nome das variáveis, onde você vai jogar o 99 e 2000, eu quero chamar de year. E os valores eu quero chamar de value names. Como o tabela 4A está dando número de casos, para a gente manter o padrão, vamos chamar de cases. Opa. Names. Deixei um S ali a mais, né? Então, aqui eu estou falando assim, olha, o ID é o country, o país. O nome da variável você vai chamar de year. Então, já nomeou aqui year para a gente. E value name chama de cases. Então, já organiza esse melt para a gente do 4A. O 4B está da mesma estrutura aqui, né? Então, é a mesma estrutura, só que no lugar do miolo está apresentando os casos, está apresentando a população. Então, para fazer para o 4B, eu poderia fazer a mesma coisa aqui. A única diferença é que no case eu vou trocar para population, né? Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo essa questão aqui do melt? Então, beleza. Eu tenho a tabela 4A. Eu tenho aqui a tabela 4B já nesses formatos. Como é que eu faço para agrupar essas duas tabelas agora, 4A e a 4B? Já deixei no formato que eu queria. Desculpa, quem falou? Ô, Lucas, seria merge? Isso, perfeito. A gente pode trabalhar aqui direto com merge, né? Então, por exemplo, a gente pode organizar isso de diferentes formas, né? O formato mais enxuto, vou chamar assim, seria fazer isso. Olha, cria essa tabela. Beleza, criou com casos, faz o seguinte. Vamos colocar para isso aqui que eu vou encadear os métodos. Faz um merge com qual tabela? Essa 4B que a gente já processou aqui, né? Então eu vou copiar esse cara aqui. Só que agora a chave, né? Então faz on. Quais são as chaves? É o país, a variável country e a variável year, né? Então olha só quanto conceito tem aqui de coisa que a gente já viu, né? Então faz um melt na 4A, gera aquela tabelinha. Então, a tabela é essa, country, year, population. Aí faz um merge, junta com uma tabela que está nessa tabela 4B. Beleza, junta essas duas tabelas, quais são as chaves, né? Como é que eu relaciono essas duas tabelas? De acordo com a coluna country, year, tá aqui. Beleza, deixei os dados no formato TIDE, né? Então, agora eu posso, se eu quiser fazer a conta aqui direto, então crio a coluna rate,
10.000 vezes 6 dividido. Aí beleza, assim, é super compacto aqui, né? Então, essa aqui é uma forma de organizar os dados, né? Você poderia fazer, por exemplo, algo que acho que não é muito recomendável, chamar isso aqui de TIDE 4A. Você pode fazer o melt aqui da tabela 4B. Chamar esse cara aqui de TIDE 4B, né? Você poderia fazer aqui, por exemplo, TIDE merge, TIDE 4A, TIDE 4B, Então, qual é a desvantagem desse passo aqui em relação a esse, pessoal? Você não consegue fazer o assign logo depois? Aqui. Eu consigo aqui, por exemplo, fiz aqui o merge, tem esse aqui, vamos lá. Vou copiar direto aqui, tá bom? Isso aqui, se a gente pensar como programador, né, quando a gente está analisando conjuntos de dados maiores, aqui tem um passo. A gente está criando dois objetos desnecessários aqui, né? Ó. Aqui eu criei uma tabela chamada TIDE 4A e uma tabela chamada TIDE 4B. Aqui eu não precisei fazer isso, porque eu já estou encadeando os métodos direto, né? Eu poderia só chamar um aqui, por exemplo, poderia chamar esse cara aqui, ó, de TIDE 4, né? E eu poderia chamar direto TIDE 4, se eu quisesse guardar o resultado dessa tabela, né? Então aqui eu teria essa variável TIDE 4, mas eu teria mais dois objetos, né? Eu teria o objeto TIDE 4A e o TIDE 4B. E aqui eu não precisei guardar esses elementos intermediários, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aqui para processar essa tabela 4A? Tá. Então vamos pegar a tabela 3 que a gente não processou. Então qual característica ela não satisfaz aqui do TIDE Data, né? Então eu tenho duas variáveis na mesma coluna, certo? Então eu tenho aqui o número de casos de tuberculose e o tamanho da população na mesma coluna. Tudo bem? Então, eu vou fazer de forma individual aqui, para a gente entender como é esse processamento, depois eu faço encadeando os métodos. Então, eu quero processar aqui de acordo com a coluna rate, tá bom? Então, essa coluna tem uma barra aqui, ele vai entende como uma string. Só que eu quero fazer uma transformação em cada elemento dessa coluna. Então, vou usar de novo aqui o str e a função split. Eu quero quebrar essa coluna de acordo com o elemento aqui barra, né? Rate, né? Se eu falar que quero fazer isso nessa coluna. Então, se eu faço isso de novo, ele me retorna aqui. Para cada elemento, ele está me retornando uma lista. Aqui eu vou deixar explícito que eu quero fazer isso só na primeira barra, tá bom? Como eu quero separar isso em diferentes colunas, eu vou usar aqui o expand got. Então, olha só que interessante, né? Vou deixar aqui a tabela. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar aqui a coluna, né? Então, rate. Quero criar a coluna case, que eu vou pegar essa primeira coluna, depois uma coluna population, que eu vou pegar essa segunda coluna. E aí eu estou em casa para fazer os nossos processamentos, né? Eu já fiz esse daqui? Acho que não, né?
Deixa eu só... Não, tá certo. Deu para entender a lógica do que a gente vai fazer nessa tabela, pessoal? Tá, então, se eu quiser pegar a coluna dos casos, eu vou pegar a primeira coluna. Se eu quiser pegar a coluna da população, eu vou pegar a segunda coluna. Bom, então vamos lá. Então, eu estou aqui na tabela 3. Então, vou usar o assign. Eu vou criar a tabela. Então, primeiro a gente trabalha com cases, né? Então, cases, usar a função lambda. E aí eu vou fazer o seguinte. Então, vou pegar a coluna rate, vou usar split dessa string dessa forma. Expand igual a true. E aí eu quero pegar a primeira coluna. Faço isso aqui 0. E eu vou fazer a mesma coisa para population. Eu vou pegar a função lambda para pegar esse elemento do meu banco de dados. E onde está o table, como eu estou usando a função lambda, eu vou usar esse underline que eu deixei definido aqui anteriormente. Alguns métodos. Tudo bem? Bom, e aí como essa coluna rate não me interessa mais, eu já extraí as informações que eu queria dela, eu vou tirar essa coluna do meu banco de dados. Então, dou um drop, o nome da coluna. Como eu quero tirar coluna e não linha, eu deixo indicado aqui x igual a 1. Tá. Beleza, vamos chamar essa tabela de tide 3. E aí tem uma particularidade que eu já vou voltar nela, a gente vai ver direitinho. Então, como eu tenho os dados já nesse formato, eu posso calcular agora a taxa, né? Então, tide 3, assign rate igual. Então, o que a gente estava fazendo antes, né? 10.000 vezes, aí eu calculo aqui o número de casos dividido pelo tamanho da população. E aí deu um problema aqui, pessoal. Qual é o problema aqui? Quando eu estou pegando o type, ele não entende isso aqui como uma string. Quando eu quebro esse cara em duas colunas, ele vai continuar entendendo como uma string. Então, eu preciso falar para o Python, olha, o que está aqui à esquerda, você tem que entender isso aqui como um número, porque eu quero fazer contas com esse elemento aqui. Porque, para mim, é o número de casos de tuberculose em uma população, é um número. Esse cara aqui também é o número da população, o tamanho da população. Então, eu vou forçar com que... 3. Eu quero forçar, falar assim, olha, case é um int. É um tipo int, population é o tipo int. Então, eu coloco aqui no final, eu forço com que isso seja um número. Senão, o Python vai entender isso diretamente como uma string, tá bom? Então, type int. Assim, olha, isso aqui é um número. Então, força que seja um inteiro. Tá? Olhando isso aqui, não muda nada para a gente, mas agora o Python entende isso como um número e aí eu posso fazer a conta. Então, se a gente não tomar cuidado com essas coisas, não estiver dominando os fundamentos da linguagem, né, a gente acaba não entendendo, porque se você olha aqui, não inspeciona os tipos dos dados, desses elementos, você fala assim, poxa, mas é 745, que tipo de erro é esse que está dando, né? Tudo bem? Então, sempre que a gente entende bem o fundamento da linguagem, a gente consegue resolver os problemas assim, e saber exatamente com que tipo de dado que a gente está trabalhando. Isso é bem importante. Tudo bem essa transformação da tabela 3, pessoal? Então, ó, tabela 1 já estava no formato tide.
essa conta foi imediata, assim, super fácil, né? Então, os dados já estavam organizados para a gente. Agora, a tabela 2, a tabela 3, 4A e 4B, são formatos diferentes que a gente teve que processar os dados para chegar na conta que a gente queria, né? Bom, então aqui é o rate, né? Então vamos ver o tabela 5. Então aqui country. Então, qual é a questão aqui, né? Eu tenho o ano, está quebrado em duas colunas, e o rate está que nem a gente fez na tabela 3. Eu tenho caso e população na mesma coluna, né? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é criar o ano. Então, eu não quero ficar século XIX, ano 99, né? Eu quero colocar direto o ano 1999. Alguém tem alguma sugestão? Pode falar assim, em português mesmo, como faria para transformar isso. Se quiser falar também no Python como seria, pode chutar assim, pessoal, sem medo de errar. O mais simples para transformar century year no ano, qual seria? Ah, putz, eu pensei aqui, mas talvez seja errado. Mas eu ia falar merge. Só que Merge. não, né? Eu viajei. É concat, Thiago? Isso. Acho que foi bem. Foi legal o comentário, Bruno e o Nicolas também, porque uma ideia é isso mesmo, olha. Assim, não é um merge porque a gente tem uma tabela só aqui, né? Mas seria, vamos colocar entre aspas assim, um merge dessas duas colunas, um concat, né? Perfeito. Só que eu só preciso falar, olha, se você tem zero, então eu quero que coloque 00. Por exemplo, se fosse, sei lá, século 20, ano 2007, aqui ia ter só um 7, mas ia ter que colocar um 0 antes do 7, tudo bem? Um jeito que talvez seja até mais simples assim, pelo menos vejam se vocês acham mais simples fazer dessa forma. Deixa eu fazer direto. Eu vou chamar de YYY nesse formato de ano, temporariamente, porque o nome year já está ocupado, tá? Eu vou fazer o seguinte. Então, vamos pegar esse banco de dados. Não é o século. Então, se é século XIX, eu quero transformar isso aqui em 1900 e somar o ano. Então, vou fazer 100 vezes .century mais, aí eu simplesmente somo o ano. Então, isso aqui é uma forma que já estou trabalhando esses casos aqui como número, multiplicando, já chego no resultado que eu quero no ano. Senão, a gente teria que fazer... A gente teria que fazer underline, ponto century, ponto str, né? Mais aí concatenar com essa coluna aqui e preencher para ficar 2 dígitos. Então, tudo que está à esquerda põe um 0 na frente, né? Bom, então a gente pegou o século, multiplicou por 100 e somou o ano. Então, a gente tem aqui, o próximo passo aqui, eu vou tirar essas colunas century e year, porque eu já extraí o que eu queria delas, né? Então, vou dar um drop nessas colunas. Here. Vou abrir parênteses, fechar aqui. Esse daqui de... Como eu quero dar um drop nas colunas, né? O padrão é linha, então eu preciso indicar, olha, eu quero fazer isso por coluna. Tá? Beleza, então tá metade do caminho andado aqui pra gente, né? Então, outro passo para ficar mais fácil para a gente ler isso daqui, eu vou renomear essa coluna, né? Então, eu falo assim, ó, renomeia para a gente as colunas, e aí eu vou entrar com o dicionário. Então, onde está Y, 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 eu quero chamar essa coluna agora de year, de ano. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para pegar o...
Bom, agora eu preciso extrair dessa coluna rate o número de casos e o tamanho da população. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, eu vou pegar aqui o assign. Então, cases, aí o que a gente fez no passo anterior, né? Então, underline .str split. Então, vou fazer split pela barra, uma vez só, e vou pegar... Quero pegar a primeira coluna, né? Então, o primeiro elemento aqui é sempre o caso. E eu quero tratar isso aqui como um número. Então, eu vou colocar esse type int. Opa. Dataframe str. Aqui faltou o rate, né, pessoal? Vacilando aqui. Beleza, então aqui eu defini a coluna cases. Vou definir a coluna relation. Lambda. Então, mesma coisa, vou pegar a partir da coluna rate, vou fazer o split, só que agora eu vou pegar a segunda coluna, né? Então, lembra, a segunda coluna é 1, né? Então, no Python começa no 0, a primeira é 0, a segunda é 1. Aí eu forço esse cara a ser um tipo inteiro. Beleza, então já extraí todas as informações que eu queria dessa coluna rate, né? Então eu posso dropar essa coluna agora. Então drop, rate. Como eu quero tirar a coluna, eu preciso falar que o eixo é igual a 1. Então agora eu tenho os dados no formato TIDE, né? Então agora aqui está simples. Então posso pegar esse elemento aqui direto. Vou deixar assim só para ficar o padrão que a gente estava fazendo anteriormente. Então TIDE 5. Agora eu pego aqui a sign. Então rate igual 10.000 vezes dividido pelo tamanho da população. Então, olha só que interessante, pessoal. Se a gente pensa os dados nesse formato estruturado que a gente chama de TIDE, então quando a gente recebe uma base de dados, o primeiro passo é transformar os dados nesse formato TIDE. Então aqui a gente viu 4 exemplos que os dados não estavam respeitando essa estrutura TIDE. A gente primeiro transforma os dados em TIDE, porque qualquer transformação que a gente queira fazer depois nos dados ou processamento vai ficar muito mais fácil se os dados estão nesse formato. Tá bom? Então, só para comentar, isso aqui a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas aquele relink, income server, então, só para a gente discutir um pouquinho o que está nesses dados aqui. Link.zip, mas também tá pasta dados, né? Então, olha esses dados aqui, né? Então aqui eu tenho dados de religião, aí eu tenho a renda, a faixa de renda de cada elemento. Então na tabela no miolo eu tenho uma contagem, uma frequência relativa, né? Então os dados não estão no formato TIDE, né? Eu preciso transformar esses dados no formato TIDE para fazer o processamento. Só que acontece que muitas vezes, por exemplo, se a pessoa está com essa tabela para apresentar no relatório, esse formato é mais interessante para imprimir numa folha só, entendeu? Para quem está visualizando uma tabela numa folha de papel, por exemplo. Mas para trabalhar com computador e processamento, esse tipo aqui não é interessante. Então a gente teria que pensar como é que eu faço para passar isso aqui para o formato long, que está no formato wide, com as ferramentas que a gente viu na aula de hoje, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada nisso aqui, vocês poderiam tentar fazer para a próxima aula
transformar esses dados no formato long, né? Então, aqui seria para trabalhar com o Melt, né? Bom, só para fechar aqui então a aula, pessoal, a gente viu hoje um pouquinho como trabalhar com dado faltante, né? Então, como é que a gente exclui a observação que tem NA do banco inteiro ou só de alguma coluna? Como é que a gente faz a operação in place, ou seja, já modifica o objeto? Como é que a gente faz a imputação? Depois a gente viu esse formato organizado de estruturar os dados para facilitar no processamento e análise. Então a gente pegou 5 formatos de tabela, então só um estava nesse formato organizado, e a gente viu como processar os dados. Então, para quem trabalha com dado, esse processo do pivot table e do melt é essencial, pessoal. Então acho que é bem importante que vocês trabalhem, estudem bastante essa aula de hoje, tá? Porque assim, isso daí eu uso assim, acho que quase todo dia quando eu tô trabalhando fazendo análise de dados, tá? Então isso vocês já conhecem também análise de dados, vocês já sabem quanto isso é importante, né? Então acho que de contexto das técnicas, o que a gente tinha para falar, acho que era isso, pessoal. Vou só parar a gravação